Marlene está com o microfone, depois ali em cima, pois não? Boa tarde, Pedro. Parabéns aí pelo tema. Você fez uma explanação geral, né? Acho que não deixou nada de fora mesmo. Parabéns, viu? Pedro, eu vou perguntar aí na fatologia, no último item, você colocou assim, o papel para político, para diplomático e para direitólogo do Conselho das ICs, do Conselho de Epicons, da União das ICs, né, que é a Unicim, e do Colegiado da Conscienciologia na sustentação cosmoética dos trabalhos tarísticos desenvolvidos pela Conscienciologia. Dentro disso, óbvio, né, são os organismos hierárquicos necessários, né, para o desenvolvimento da ciência, e eu queria que você fizesse um cotejo com o item 8, tá? Lá da página 5, que é o partidarismo, né, que eu penso que é um assédio assim, muito complicado, que está no grupo, e que a gente não pode fazer de conta que não existe, né? Porque eu penso que você é um pesquisador muito veterano, e é importante ouvir você dentro de um campo, né, dentro de um ambiente homeostático, como é o tertuliário, para falar do assunto. Uma das motivações desse verbete é exatamente perceber, em algum nível, a gente não tem todos os dados, mas há uma infiltração muito grande desse processo político, mexendo principalmente com as emoções, né, de vários voluntários. E quando isso chegou mais perto de mim, que foi numa reunião em que a pessoa se manifestou contrária à conscienciologia que a gente está fazendo, e aí colocou a culpa na internet, porque a gente usou muito a internet na pandemia, que isso não era conscienciologia, que para ele isso não era conscienciologia. Eu fiz a leitura de que ali havia uma óbvia infiltração ideológica em função de outras conversas que a gente já tinha tido, e sinalizei isso para ele, que talvez o processo político estaria contaminando a manifestação dele, porque aquilo que ele estava falando não tinha sentido nenhum, quer dizer, ser contrário à manifestação da conscienciologia pela internet, que você está acessando mais pessoas, você está sustentando a conscienciologia na era da pandemia, que é onde a gente não podia se encontrar, etc., etc., quer dizer, não tinha lógica nenhuma. Então ficou claro esse tipo de manifestação. Então eu penso como colegiado que essa chamada lucidez para mim é bem dentro desse contexto, quer dizer, o que falta, eu vejo, é discernimento para a pessoa saber apoiar, ser a favor, ter as suas posições políticas, e quando ela vira uma, vamos dizer assim, um fã, o processo emocional toma conta e ela vai virar aí do próprio partido e vai fazer coisas que a gente está vendo absurdas acontecerem. Então esse holopensene, acho que a gente tem que ser contra. As pessoas às vezes usam o próprio professor Valdo, trechos de tertúlia do professor Valdo descontextualizados. Quer dizer, quem conviveu com o Valdo sabe que ele apoiava aquilo que ele achava bom e ele criticava a mesma pessoa que ele achava bom, quer dizer, ele não era do partido daquela pessoa, porque eu estou batendo palma aqui para ele, então vou fechar os olhos para os trafares dessa pessoa, desse partido, dessa condição, seja ele qual for. Então eu vejo isso, eu vejo que está faltando em todos nós discernimento para saber separar uma coisa da outra. Você pode ser contrário a uma posição política, mas isso não te permite fechar os olhos para os furos dessa posição política que você está defendendo aqui, que são, às vezes, óbvias e gigantescas. Curioso, eu não sabia dessa história sua aí da internet, né, desse conto aí que você falou, dessa narrativa. Porque é mais curioso ainda, Pedro, porque muita gente quer debater só nos grupos de WhatsApp, grupo de trabalho, que não tem nada a ver com o contexto político. Elas querem postar até fake news ali dentro. E na hora que a gente chama para um debate, por exemplo, hoje, né, tem aqui um grupo grande de pesquisadores veteranos, epicentrados por você, um dos maiores verbetógrafos, um dos mais veteranos. Aí as pessoas não vêm. Então, assim, é muito curioso isso, querer detonar a internet para não divulgar as ideias conscienciológicas, mas querer monopolizar os grupos de WhatsApp para poder, inclusive, divulgar fake news. Eu acho que é um grande experimento que a gente está passando, e aí vamos ver como é que, né, cada um vai sair disso, mas o que eu vejo é justamente isso, falta de discernimento. E como você falou, às vezes a pessoa fica no próprio grupo ouvindo aquilo que ela quer ouvir. Então, esses viés de confirmação, esse processo de fake news, esse processo de teoria da conspiração, essa condição, a pessoa vai tentando se apoiar em teorias que os fatos estão indo contra. Então, ela vai sempre
tentando se apoiar em uma coisa mais absurda e a realidade não está mostrando aquilo. Então, e outra coisa que eu falei outro dia no Conselho de EPICONs, não sou contra quem queira se envolver com a política, já tem um debate antigo aqui na comunidade, que eu me posicionei, né, que houve uma condição crítica, está tudo certo. E nós decidimos que as lideranças da comunidade que quiserem se envolver com a política em algum nível, não tem problema nenhum, mas que elas saíssem dessas funções de coordenação, funções de liderança. E lá no Conselho de EPICONs a gente falou a mesma coisa, quer dizer, se tem EPICON que quer fazer campanha, se manifestar, bater palma, vestir a camisa de candidato A, B ou C, está tudo certo. Vale a pena a liberdade de expressão da pessoa. Mas o nosso trabalho hoje, pelo menos eu entendo assim, é defender a conscienciologia que vai ficar além desses candidatos todos, dessa política toda. Mas tem gente que não concorda e está tudo certo. A pessoa acha que o trabalho maior dela é defender o Brasil, que é um bem maior, está tudo bem. Só não dá para misturar as condições, pelo menos essa é a minha opinião. Obrigada, Pedro. No verbete assédio max proexológico, a professora Marlene Roque, que escreveu um livro sobre liderança compartilhada, fez uma pergunta interessante lá para o Pedro Fernandes sobre a questão dos partidarismos dentro da Conscienciologia. Como assim? A Conscienciologia é a política. Sério que tem voluntário fazendo campanha para candidato A ou B, se manifestando como se tivesse um político de estimação? Sim, infelizmente existiu isso sim. E no trecho ele próprio fala que existem vídeos aí descontextualizados, fora do contexto atual, mas o professor Valdo já apontava, né, sobre determinado candidato hipercorrupto, né, malandro e que tinha dificuldades imensas com o processo da cognição. Aí você vê hoje, olha, o que eu mais vejo de incoerência, claro que tem um candidato, ex-candidato, ex-presidente, que também tem suas debilidades, suas fragilidades, seus trafares, né, seus trafardos, tem um processo mais de belicismo explícito, tem o processo também de negacionismo, né, até parece, né, que teve que falsificar um cartão de vacina aí. Isso aí é uma besteira, uma idiotice, né? Falou muita besteira na pandemia, mas do outro lado é um candidato bem pior. O camarada não gosta de ler, totalmente analfabeto. O analfabeto funcional, chegou a cargo de presidência, totalmente malandro, né? As pessoas ficam aí viajando por aí afora, aparecendo nesse cargo de presidência. Então o próprio professor Valdo já fez uma observação sobre Augusto Heleno, né? Lá atrás, que seria o candidato dele. Eu também concordo, Augusto Heleno é mais inteligente que esses dois candidatos aí, mas muito mais inteligente, muito mais capacitado intelectualmente e consciencialmente, o Augusto Heleno. Então, veja só, pessoas fazendo L na conscienciologia é uma incoerência gigantérrima, né? Eu vejo que do outro lado também, né? As pessoas também defenderem candidato por estimação e quererem colocar em reunião ali conscienciológica. O Pedro já deu aquela tarefa do esclarecimento, não tem nada a ver de reclamar com a conscienciologia ficou online, não sei o que lá, nessa época da pandemia. Então você vê que certas pessoas podem ser coligadas à conscienciologia, mas não quer dizer que necessariamente elas estão mais evoluídas, que elas estão mais sadias, que o temperamento, né, que é a última coisa que muda, vem de várias vidas, aquela pessoa se manifestando daquela maneira de várias vidas. E o mais interessante é o colegiado da conscienciologia, que foi formado por pessoas muito equilibradas, muito ponderadas, apesar também de cada um defender o lado que tem que defender mesmo, cada um tem que ter um posicionamento, mas não precisa ser de forma fanática e também não precisa misturar com o paradigma consciencial, porque o paradigma consciencial é universalista, é apolítico, não tem que ficar misturando as coisas não, senão a pessoa não está entendendo nada, né, do que é conscienciologia, do que é o paradigma consciencial. Então esse caso atual, né, de partidarismos aí na conscienciologia, tanto para A como para B, que é pior ainda, o A tem um processo bélico, mas o B é pior. Se o professor Valdo estivesse vivo, ele ia defender o menos ruim, que é o ex-presidente que pelo menos colocou ordem e disciplina na era das consciências urbanizadas que estão ressomando, renascendo em massa. Mas aí teve gente fazendo L para burrice extrema, para malandragem e querendo defender
ideias da Conscienciologia, uma mega incoerência. Então fica aí o meu recado aí a respeito de partidarismos na Conscienciologia. É impossível manter isso, né? A pessoa está totalmente fora do paradigma do paradigma consciencial, né? Quando ela se manifesta de forma passional, né? Tanto para político A como para político B ou C.